Paz seja convosco. Que alegria poder cumprimentar você em mais uma manhã. Que bom ter a sua companhia tão cedo, né? E que bom que você escolheu na primeira hora do dia já ter contato com Deus e sua palavra. No programa Primeiro Deus, nós temos tempo aqui para juntos refletirmos na palavra de Deus, nos seus ensinos e descobrirmos os planos que Ele tem para a nossa vida. No programa de hoje, vamos discutir um tema muito especial. Vamos falar a respeito do tamanho de Deus. A pergunta é, qual é o tamanho de Deus? Você sabe o tamanho dele? Pois nós iremos entender hoje que Deus, para se tornar conhecido, Ele se tornou um de nós. Ele se fez homem. E assim, Deus usa as máscaras para revelar um pouco da sua grandeza. Por isso, fique conectado com a gente, porque o programa de hoje está imperdível. E que bom ter você tão cedo com a gente para esse momento de estudo e reflexão. Chegou agora, então, o momento da saúde aqui no programa Primeiro Deus. Todos os dias, a gente quer partilhar com você esse momento do desjejum, do café da manhã, esse momento onde a gente pode conversar um pouquinho sobre saúde. Essa semana, tivemos a alegria de receber aqui o Dr. Álvaro em todos os programas. Hoje, sexta-feira, será a sua última participação. E desde já, muito obrigado, Dr. Álvaro, por sua disponibilidade em tirar o seu tempo para estar com a gente aqui. Prazer, pastor. E trazer dicas tão importantes para nós. Bom, hoje, 9 de junho, é o dia da imunização. E a gente quer aproveitar essa data para falar um pouquinho sobre a imunidade, a importância de se ter uma boa imunidade. Doutor Álvaro, o que é de fato imunidade? O que podemos falar sobre esse tema? Vamos dizer que a imunidade seja uma maneira de nós estarmos protegidos, né? Ter um escudo contra a possibilidade de infecções e doenças que podem ser preveníveis, né? E que não venham a nos atingir. Ok. Como é que é produzido? Como é que funciona, então, esse sistema imunológico no corpo humano? Muito bem. Nós temos que, normalmente, entrar em contato com um determinado estímulo agressor para que possamos gerar anticorpos contra ele, né? As doenças viroses comuns da infância, normalmente, não existem imunizantes, né? Uma gripe, um resfriado, transmitido muitas vezes na creche, tudo são doenças comuns. O organismo vai produzir o anticorpo que vai ficar dentro de uma biblioteca e, em momento oportuno, quando reeditarmos esse contato com o vírus, e o nosso organismo vai protegê-lo. Mas existem doenças mais graves, né? Essas doenças que podem causar uma maior mortalidade, que precisam ser ativados o mecanismo imunológico através das vacinas. Então, essas vacinas eles vão sintetizar ou vão aparentar a função do vírus, né, no nosso organismo, e vão produzir fazer a produção dos anticorpos. Nós vivemos um momento da nossa história que nós nunca imaginávamos viver, né? Que foi passar por esse momento da Covid-19, com milhares de óbitos, como aconteceu. Isso trouxe alguma consequência hoje para a área da saúde com relação a outras vacinas, não foi, doutor? Sim, muito preocupante, pastor, porque fez com que criasse uma desconfiança através do valor da vacina. E com isso generalizou-se quanto, inclusive, vacinas que já têm o seu fundamento, o seu conhecimento histórico, afastando, inclusive, crianças e a responsabilidade dos seus pais de levarem aos postos de vacinação, fazendo com que doenças outrora contidas, né, hoje se tornassem reemergentes. Inclusive o risco, ressalto bem, em que o Brasil se encontra, de poder voltar a sofrer com a poliomielite. Então eu ressalto a necessidade dos pais de procurarem os postos de saúde para atualizarem as carteiras de vacinação dos seus filhos. E como está hoje a saúde brasileira, né? Como é que a gente pode fazer uma análise assim, rápida dessa questão? Muito bem, o Brasil é um país potencialmente importante no cenário mundial como produtor de vacinas, né? O sistema brasileiro, através do Programa Nacional de Imunização, ele é muito bem estruturado. Até mesmo localidades indígenas da Amazônia
mantém sua cobertura vacinal próximo aos 100%, através justamente da Operação Gota, em que a Força Aérea Brasileira leva os funcionários do Ministério da Saúde até comunidades isoladas na Amazônia para assim vacinarem. Índice que muitas vezes nós não encontramos em grande centro, onde a cobertura de vacinação em capitais muitas vezes não chegam a 60% de cobertura vacinal. Então hoje na realidade está faltando mais um trabalho de conscientização, para que as pessoas saibam que essas vacinas que historicamente foram comprovadas, têm o seu efeito, né, curativo, devem ser mantidos esses cartões de vacinas em dia, né? Devem ser mantidos em dia, pastor. Ok. Nós queremos agradecer muito, doutor Álvaro, por ter passado conosco a semana, aqui conversando um pouquinho sobre saúde. E eu queria que o senhor desse um recado ao telespectador agora, finalizando sua participação essa semana, porque o senhor virá em outros momentos para nos ajudar aqui. O que o senhor teria de conselho a dar, de forma geral, no que tange a saúde, para quem nos assiste agora? Muito bem, confie no seu médico, né? Ele é a pessoa correta para conduzir você dentro dos aspectos de dúvida com relação à saúde, de cuidar bem de você, né? Não deixe de ter aquele seu médico de confiança para que possa te dar essas orientações. Muito obrigado, doutor Álvaro. Como você sabe, ele é pediatra, também tem especialidade na saúde de adolescentes, além de ter servido a Marinha por 29 anos, medalhista de prata, né, por esse serviço prestado. Foi diretor de alguns hospitais no Brasil e esteve conosco ao longo dessa semana. Muito obrigado, doutor Álvaro. Prazer foi todo meu, pastor. Em outra oportunidade. E agora é com você, pastor Alceu, o momento da oração intercessora. Aqui cuidamos do corpo. Vamos cuidar agora do espírito. É com você, pastor. Que alegria, pastor Arilton, nós podermos estar juntos aqui no Primeiro Deus, junto com os nossos amigos e amigas também para orar ao Senhor. Colocar diante do Senhor as nossas necessidades, os nossos pedidos, e nós fizemos isso durante toda a semana. Mas agora chegou a sexta-feira, e na sexta-feira aqui no Primeiro Deus, nós agradecemos ao Senhor, é o dia nosso da gratidão. A cada dia da semana nós pedimos pela família, pedimos pelo trabalho, pela saúde, diversos pedidos chegaram para nós também na quinta-feira. Mas agora na sexta, nós paramos tudo para fazer uma única coisa, agradecer ao Senhor. Hoje é o dia de agradecer, o último dia da semana, o dia da gratidão. E chegaram aqui para nós alguns agradecimentos também. Nesse dia da gratidão, os agradecimentos chegaram. E se você tem um agradecimento a fazer ao Senhor, a Deus, lembre da nossa rede social que aparece aqui agora para você. Mande uma mensagem para nós e nós vamos agradecer a Deus pelo seu agradecimento também. Como o Antônio, ele mandou a sua gratidão e ele escreveu assim: só gratidão, um girassol, uma mãozinha de oração, outro girassol. Obrigado, Antônio, por participar conosco aqui no Primeiro Deus. A Sara Araújo, ela escreveu assim: eu agradeço a Deus pela vida, e uma mão de oração. A Maria Aparecida escreveu: bom dia, pastor. Seja assim a nossa gratidão por tudo que Deus tem preparado para nós. Durante a semana e durante o dia, em todos os momentos, Deus abençoe e a cada pedido de oração que foi feito. E ela já manda aqui um feliz sábado. Tem um outro agradecimento chegando aqui, a Sandra Falcão. Ela escreve: bom dia, pastor. Hoje somente gratidão a Deus por todas as bênçãos e cuidados com minha família. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Gratidão por mais um sábado que está chegando, que possamos estar mais perto de Deus. Pai, adorando ao Senhor e fazendo a sua vontade em nome de Jesus Cristo. Que bênção agradecer, não é? A gratidão é uma das linguagens também do coração. E eu quero desafiar você a ser grato, a ser grata ao Senhor também, porque nós vimos muitas coisas esta semana e Deus nos deu livramentos que vimos e que não vimos também. Por isso, vamos agradecer ao Senhor. A Isabel Delgado, ela escreveu: bom dia, eu agradeço a Deus, pois tem cuidado de mim e da minha família. Também agradeço por tudo, pelas orações de vocês. Muito obrigado. Estou sempre orando com vocês. Continue orando uns pelos outros. Deus ama vocês. Um abraço desde já. Que Deus abençoe você, Isabel. E obrigado por agradecer aqui junto conosco. Há um texto bíblico que Davi
escreveu. E está em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Eu vou ler antes de orarmos. Nós já vamos orar agradecendo a Deus. E aqui em 1 Crônicas 29, 14, Davi escreveu na última parte, assim: porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Davi está dizendo, a nossa gratidão é porque tudo vem das mãos do Senhor. E nós devolvemos para o Senhor agora a nossa gratidão. Se você puder orar junto comigo, eu vou me ajoelhar aqui. Se você quiser, se ajoelhe junto comigo também para orar ao Senhor. E ao orarmos juntos, Deus vai ouvir a nossa voz, que é a nossa voz de gratidão. Vamos orar juntos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado porque durante esta semana colocamos diante do Senhor a nossa família. Colocamos familiares nossos que não estavam bem de saúde. Colocamos diante do Senhor as questões da família, não só dos relacionamentos familiares, mas também colocamos diante do Senhor a nossa preocupação com a nossa vida financeira. E o Senhor ouviu a nossa voz. Oramos aqui pela saúde dos nossos amigos, dos nossos familiares. O Senhor aliviou a dor, restaurou a saúde, conduziu a mão do médico também. Louvamos o nome do Senhor por isto. Agradecemos também, Senhor, porque pedimos aqui pelo trabalho. E o Senhor abriu a porta de emprego, a porta da oportunidade de trabalho. Agradecemos ao Senhor porque nos mais diversos pedidos que fizemos a Ti, Senhor, o Senhor estendeu a sua mão em nossa direção e ouviu a nossa voz. Por isso, hoje aqui, nós só queremos dizer para o Senhor, muito obrigado, Senhor. Gratidão a Ti, Deus Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia tem nos acompanhado. Que a Tua paz, que a Tua bênção acompanhe a cada amigo, amiga aqui do programa Primeiro Deus. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao nosso momento aqui no programa Primeiro Deus de abrirmos a Bíblia e de estudá-la. Esse momento é muito importante. Eu sempre tenho dito, né? Nunca saia de casa sem antes ouvir a voz do Senhor. E a gente ouve a voz de Deus abrindo esse livro. Todas as vezes que você abre esse livro, é a boca de Deus falando com você. E hoje, eu queria abrir a Bíblia com você e tentar encontrar respostas para essa pergunta. Qual o tamanho de Deus? Você já se perguntou que tamanho Deus tem? Talvez você diga, pastor, ninguém pode medir o tamanho de Deus. O que a Bíblia fala a respeito desse tema? É o que nós iremos ver hoje. Por isso, pegue a sua Bíblia se você desejar e venha nessa aventura de conhecimento da Palavra de Deus. Agora, a gente não vai estudar sem antes fazer uma oração. E se você puder, quero convidar você a também fechar os seus olhos e orar comigo. Pai Celeste, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez, tendo a Tua Palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo que esteja conosco, nos abençoando e nos auxiliando, para compreendermos aquilo que o Senhor nos revelou através do Teu livro sagrado. Abençoe cada amigo e cada amiga que está comigo orando nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu queria então começar lendo com você Isaías no capítulo 40, versos 25 e 26. O profeta assim escreveu: A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Aqui é o próprio Deus quem nos está falando. E ele faz uma pergunta para o ser humano. A quem, pois, me comparareis? Podemos comparar Deus a algo mais? Impossível, não é? Olha o que fez também o filho de Davi, Salomão. Ele estava construindo um templo para Deus. Deus havia dito, que eles construíssem um templo para que ele morasse com o seu povo. Moisés fez esse primeiro templo, depois Salomão também quis construir um templo. E ele, quando estava construindo esse templo, ele declarou: No entanto,
quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? Esta é a verdade revelada por Salomão. Nem os céus dos céus podem conter o Senhor. Esta é a grandiosidade do Deus que nós adoramos. Mas então, pastor, por que essa pergunta? Qual o tamanho de Deus? Porque isso vai nos levar a uma reflexão muito especial no estudo de hoje. Avancemos então na nossa compreensão. É verdade que Deus não é coisa nem teorema, muito menos objeto. Portanto, descrições espaciais e temporais não podem ser aplicadas a ele. Se nós pensarmos, por exemplo, nos princípios da geometria estabelecido por Euclides, a gente descobre que a nossa mente ela funciona pensando em objetos tridimensionais. Quando falamos em objetos tridimensionais, estamos entendendo objetos compridos, largos, profundos, e é muito fácil transferir esta percepção humana tridimensional também para Deus. E quando transferimos essa percepção, nós tentamos buscar um tamanho para Ele. Porque nós nos medimos por tudo. O tempo todo nós estamos nos comparando se somos grandes ou pequenos em relação a isto ou aquilo, se isso é pesado, se isso é leve. Isso faz parte do nosso cotidiano. Então a nossa mente ela é tentada a tentar padronizar Deus dentro daquilo que nós conhecemos. Mas isso não pode ser feito. Apenas para você ter uma ideia, olhe para o universo que Deus criou, para o nosso universo. O universo observável ele tem um diâmetro superior a 93 bilhões de anos-luz. É assim que nós medimos espaço quando falamos de universo, anos-luz. Você sabe que um ano-luz significa viajar a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Viajando a esta velocidade, nós para sairmos de uma ponta a outra no nosso universo observável, nós gastaríamos 93 bilhões de anos. Ou seja, como nenhum ser humano viveu isto, seria impossível imaginar o tamanho desse universo. Agora, o Deus que criou o universo tem que ser maior que o próprio universo. Mas a equação que mais nos fascina é saber que esses 93 bilhões de anos-luz que separam uma ponta a outra do universo observável representa, na realidade, 3% daquilo que se entende ser a plenitude do nosso universo. Quando olhamos para esses números, parece que nós nos sentimos como pequenas formiguinhas diante de um cosmos maravilhoso e imensurável. E o Deus que projetou, que criou todas essas coisas, tem que ser muito maior do que aquilo que ele criou. Agora, olha um outro dado interessante. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 11, 33 e 34. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Estamos falando de atributos da divindade. Estamos falando de atributos que não podem ser partilhados com a criatura, com a criação, tais como onisciência, onipotência, onipresença. Esses atributos falam de Deus estar em todas as partes ao mesmo tempo, de Deus saber todas as coisas. Não é maravilhoso pensar num Deus assim? Agora, quando Paulo fala, a Bíblia fala que esta é a profundidade do conhecimento de Deus, surge a pergunta, então nós podemos de alguma maneira perscrutar os caminhos de Deus? Eu queria ler 2 versos com vocês. 1 João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro,
e é Jesus Cristo a quem enviaste. Sim, palavras de Jesus Cristo. E esse texto está afirmando que o Deus Criador de todas as coisas pode ser conhecido. Inclusive, a vida eterna é conhecê-lo. Já o segundo texto, do apóstolo Paulo, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo, em quê? No pleno conhecimento de Deus. Para o apóstolo Paulo, é possível crescer no conhecimento de Deus. Mas eu queria agora trazer outros dois textos que vão se opor a esses. E você vai entender por que desta oposição. Jó assim escreveu: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? É uma pergunta retórica que exige, claro, um sonoro não como resposta. Já o salmista disse: quão grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável, ou seja, não pode ser sondada. Mas espera aí, se de um lado a Bíblia diz que nós devemos crescer no conhecimento de Deus, por outro lado ela diz que Deus não pode ser medido. Como resolver então essa questão paradoxal? A resposta está simples. Quando pensamos em termos humanos, é impossível conhecer ao Senhor. Mas quando pensamos em termos divinos, Ele torna possível esta tarefa. Possível porque Ele escolheu se revelar. De fato, nós só podemos conhecer sobre Deus mediante aquilo que Ele nos tem revelado. Veja bem, Karl Barth fez a seguinte declaração: somente Deus pode falar de Deus. O sentido aqui é muito simples. Só podemos saber de Deus aquilo que Ele falou sobre Ele mesmo. Só Deus pode falar dele mesmo. Mas há um outro teólogo, e eu trago aqui a sua citação, Abraham Haskell: estamos mais perto de Deus quando fazemos perguntas do que quando pensamos que temos as respostas. Quando achamos que sabemos todas as coisas, é aí que você prova que você está bem longe da realidade. Mas quando fazemos perguntas sinceras a respeito de Deus e de questões espirituais, isso prova que o nosso coração está aberto para as verdades que Ele mesmo escolheu revelar. E como Deus então revela o que é, quem Ele é ou algo sobre Ele? Para isso Deus usa máscaras. Interessante. É o velamento de sua glória ofuscante que permite uma contemplação parcial, porém suficiente do seu ser. É parcial porque nós nunca compreenderemos plenamente quem é Deus. Mas é suficiente porque Ele revelou suficientemente tudo o que nós precisamos saber para nos comungar, para nos relacionarmos com Ele e para sabermos o caminho da vida eterna. Os seres humanos usam máscaras para se esconder, na maioria das vezes. Deus usa máscaras para se revelar. Por haver uma relação real das criaturas com o Deus Criador, Ele precisou de alguma forma se tornar pequeno. Pequeno bastante para ser compreendido pelas emoções humanas. Apenas se fazendo um de nós é que Deus poderia se tornar conhecido plenamente. Por isso Ele enviou Jesus. Cristo é a perfeita revelação do Pai. Quando olhamos para Jesus, nós estamos vendo o próprio Deus. Por isso Ele declarou em João 10:30, eu e o Pai somos um. Lutero, ao falar desses mistérios, daquilo que pode e não pode ser conhecido, ele sistematizou o Deus revelatus e o Deus obsconditus. O Deus que se revela e o Deus que não pode ser revelado. As pessoas geralmente usam máscaras para se esconder. Deus usa máscaras para se revelar, pois devido à sua grandeza, a forma mais natural de fazer isso é se escondendo. Então Deus é um ser incognoscível, mas ao mesmo tempo Ele escolheu se revelar
e se tornar conhecido. Para isso, ele usa máscaras. Eu queria dar duas analogias bem simples e bonitas a respeito desse tema. A primeira delas tem a ver com um piloto. Imagine você alguém que saiba pilotar uma aeronave. Ele mesmo sabe pilotar e é dono de sua própria aeronave. A facilidade de sua locomoção é algo extraordinário. Ele pode ir de norte a sul, de leste a oeste de um país em algumas horas. Ele tem a habilidade de voar e ele tem o objeto para seu voo. Alguém que pode se locomover como queira, na velocidade que deseja, ele então tem um amigo que tem medo de voar, fobia de voar. Então olhe para esse texto. O ato de Deus abrir mão de seus atributos seria como um piloto, dono de uma aeronave, que tendo um amigo com fobias de voo, deixa o seu monomotor no hangar e caminha em solo firme com o colega. O fato dele caminhar com o seu amigo em solo firme, a distância necessária e não voar porque o seu amigo tem medo de voo, não quer dizer que ele não possa voar. Mas ele escolheu não voar por causa do amigo que tem fobias. Ao mesmo tempo, ele não perdeu a capacidade de voar. Ele continua tendo o seu avião e pode voar a qualquer instante. Mas ele escolheu nesse momento caminhar, porque o seu amigo não gosta de voar. É exatamente isso que fez Deus. Deus escolheu caminhar com o ser humano. Deus escolheu se tornar um de nós, vir a esse mundo viver a nossa vida, sofrer as nossas dores, enfrentar as nossas lutas para ser um de nós. É por isso que o seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Para que ele se tornasse Deus conosco, passos foram dados na direção do ser humano. Ele escolheu se revelar e ele se revela através do Evangelho. E o que é o Evangelho? Eu gostaria de pontuar para você pelo menos 8 pilares que estabelecem o Evangelho e essa identidade do Deus com a humanidade, o Deus que escolheu se revelar. Primeira delas, o primeiro pilar, tem a ver com a encarnação. Jesus escolheu se encarnar, se tornar um de nós. Ele escolheu vir a esse mundo e se fazer homem. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas quando Cristo se escolheu se encarnar e se tornar homem, ele se ligou a nós por laços humanos que jamais serão rompidos. Jesus jamais perderá a sua humanidade. Para sempre ele será Deus homem. Isto é uma revelação extraordinária, porque uma vez que Deus se fez homem, agora nós podemos conhecê-lo, porque ele é um de nós. Depois que Jesus se encarnou, o segundo pilar desse evangelho tem a ver com o nascimento virginal. Foi profetizado em Isaías que ele nasceria de uma virgem, e o Novo Testamento atesta o cumprimento dessa profecia. Cristo nasceu de uma virgem. O nascimento virginal miraculoso é um segundo ato nesse plano da salvação, no plano de revelar quem é Deus. O terceiro ato tem a ver com a vida sem pecado. Cristo nunca pecou. Viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai. Ele disse certa vez para os seus inimigos: quem de vós me convence do pecado? Em outras palavras, esta expressão significa: quem de vocês pode apontar em mim um único pecado sequer? Ele era o Santo de Deus. Ele não apenas se encarnou, teve nascimento virginal e vida sem pecado, mas ele teve uma morte expiatória. Ele se entregou na cruz do Calvário para morrer a nossa morte, para pagar a nossa dívida e nos assegurar o direito, a chance de uma vida eterna. Por isso sua morte foi vicária, substitutiva. Mas ele não permaneceu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia.
Então a ressurreição é um outro pilar desse grande movimento de revelação divina. Ele morreu, mas ressuscitou. 40 dias depois, ele foi definitivamente assunto aos céus. E lá foi para a direita do Deus Todo-Poderoso, no santuário celestial. E aí nós temos, então, o próximo pilar. Ele começou um trabalho de intercessão pela família humana. Ele intercede diuturnamente por seus filhos. E todas as vezes que nós pecamos, nós somos convidados a depositar nele a nossa fé. Fé que salva, fé que restaura. E como último ato divino desse processo de salvação, de revelação, Cristo deixará o santuário e voltará a esse mundo em glória e majestade. Assim, através de sua encarnação, de seu nascimento virginal, vida sem pecado, morte expiatória, ressurreição, ascensão, intercessão no santuário e segunda vinda, nós temos uma perfeita revelação do Pai em Jesus Cristo. É por isso que foi escrito que tudo que necessitava ser revelado foi revelado para a nossa salvação. Agora, uma segunda ilustração. Essa é extraída do autor Philip Yancey. Eu tenho ali em casa esse livro, O Jesus que eu nunca conheci. E ele diz assim, tentando comparar como que Deus se relaciona com suas criaturas, como que isso pode ser ilustrado. Ele traz uma figura muito interessante de um aquário e de um peixe. E ele diz as seguintes palavras: descobri que gerenciar um aquário de água salgada não era uma tarefa fácil. Eu precisava operar um laboratório químico portátil para monitorar os níveis de nitrato e o teor de amônia. Bombeava vitaminas, antibióticos, medicamentos à base de sulfa e enzimas, além de filtrar água através de fibras de vidro e carvão. É de se pensar que meus peixes ficariam gratos. Nem tanto. Quando minha sombra se aproximava do aquário para alimentá-los, eles mergulhavam para esconder-se na concha mais próxima. Eu era grande demais para eles, e minhas ações incompreensíveis. Eles não sabiam que minhas atitudes eram misericordiosas. Mudar essa percepção exigiria uma forma de encarnação. Eu teria que me tornar um peixe e falar, entre aspas, com eles em uma linguagem que compreendesse, o que era impossível para mim. Eu gosto dessa ilustração. Ela é muito sábia. Philip Yancey está pensando em como que Deus se relaciona com as criaturas. E ele evoca essa ideia do Criador dos peixes. Todas as vezes que ele se aproximava do seu aquário, os peixinhos não compreendiam sua ação e eles fugiam assustados. Só havia uma maneira dos peixes entenderem a sua ação misericordiosa, como ele chama no texto. Era se tornar um peixe e, na linguagem dos peixes, explicar para eles. Philip Yancey reconhece que ele não podia fazer isto. Mas maravilha das maravilhas. Há alguém que escolheu se revelar e que pôde fazer isso, porque ele pode todas as coisas. Nós não conheceríamos nada a respeito de Deus, a menos que ele escolhesse se revelar. E foi isso que ele fez. Ele se fez um de nós, para se aproximar, para entender nossa situação, para falar a nossa língua e para explicar os seus propósitos de misericórdia para nos salvar. A palavra de Deus revela a respeito desse Cristo. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sim, esta glória que foi vista por todos nós. Cristo veio a esse mundo se fazer um de nós. Ele veio mostrar como era Deus
e as intenções de Deus para com a família humana. Neste caso, Jesus veio e se encarnou como um segundo Adão. O primeiro Adão teve as oportunidades de obedecer e receber a vida eterna e falhou. Cristo veio como o segundo Adão e como o segundo Adão, ele agora obedece e obedece até a morte e morte de cruz. Nesse ato de obediência, nesse ato de submissão à vontade de Deus e nesse ato de se entregar voluntariamente à morte, está o preço que Ele paga pela nossa salvação. E aquilo que nós havíamos perdido no primeiro Adão, nós conquistamos no segundo. Aquilo que nós perdemos no Jardim do Éden, nós ganhamos no Jardim do Getsemane. Aquilo que nós havíamos perdido lá no Jardim do Éden, quando perdemos a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, a presença de Deus, a vida eterna, tudo agora nos será restituído no novo Éden, que em breve Cristo estabelecerá quando Ele voltar a esse mundo. Qual é a grandeza de Deus? Ele é incomensurável. Ele não pode ser medido. Ao mesmo tempo, Ele se faz pequeno para que você o compreenda. Nós não podemos ver sua glória, mas Ele usa máscaras que ofuscam sua glória para se tornar humano o suficiente para que todos nós o compreendêssemos, para que todos nós nele víssemos a perfeita revelação do Pai. Isso se traduz apenas em uma palavra: amor. Por isso João, o discípulo amado, declara: Deus é amor. A atitude de se fazer um de nós, de se tornar homem, de usar máscaras para se revelar, para se mostrar à humanidade, foi uma atitude movida por amor. O grande problema é que muitos desconhecem a esse amor. Muitos desconhecem a história da cruz. Muitos desconhecem as máscaras que Deus usa para se revelar para seus filhos. Mas que bom que nessa manhã você está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a respeito de Deus. Aproveite cada um desses momentos. Aproveite cada ensino que você está tendo a chance de ter para aprofundar o seu relacionamento e a sua caminhada com Deus. Porque, de fato, isso é o que realmente importa. Qual é o tamanho de Deus? Essa foi a grande reflexão desta manhã. O tamanho dele não importa. O que importa é que existe no coração humano um espaço deixado por ele do tamanho que só ele pode ocupar. E quando ele não ocupa esse espaço, outras coisas vão querer tomar o lugar. Muitas vezes é a busca pelos prazeres, pelo poder, por posições ou pelas riquezas. Mas nada disso preenche a essência do nosso ser. Porque no íntimo de cada ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. Esse Deus quer morar com você, quer fazer habitação na sua vida, quer dirigir os seus passos. Ao você sair hoje para trabalhar, para estudar, para os afazeres cotidianos, Ele quer estar ao seu lado, em todos os momentos. Por isso Ele é Deus conosco. Aproveite a chance de passar mais um dia na presença do Senhor. Se você puder, ora comigo agora. Nosso Pai Celeste, muito obrigado pelos preciosos ensinos da Tua Palavra mais uma vez. Obrigado por sabermos que enquanto nós nos escondemos por detrás de máscaras, o Senhor usa máscaras para se revelar. E obrigado porque o Senhor revelou o suficiente para entendermos o que é necessário para a nossa salvação. Obrigado porque em Cristo nós temos a perfeita revelação do Pai. E quando estudamos as páginas da Bíblia Sagrada, nós estamos compreendendo a respeito de um Deus Criador, de um Deus Redentor e de um Deus que ama e que em breve voltará para buscar a todos nós para nos dar a vida eterna. Ao longo desse dia, nos acompanha, Pai, em cada momento.
Que a Tua bênção repouse agora sobre cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento. Que a Tua bênção alcance as famílias que estão reunidas agora, estudando a Tua palavra aqui com o programa. Por isso, Pai, que o Teu Espírito Santo nos guie em todos os momentos. Fica, Pai, conosco ao longo desse dia. Perdoa nossos pecados e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.